Sejam todos bem-vindos a mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Esse podcast tem como propósito discutir, debater, falar sobre assuntos do cotidiano e do mundo corporativo. E hoje nós vamos falar de um tema global: a integração da cadeia de supply chain nas operações logísticas. E para falar sobre esse tema, eu trouxe um cara que é um especialista no assunto. Lauro Campos Filho, administrador de empresa, fez MBA na Exalc, com mais de 20 anos na parte de suprimentos. Seja muito bem-vindo, Lauro. Quem Obrigado, diria, Piaz. hein? Pois é, A obrigado gente pelo fazer convite. esse podcast. Muito legal. Vamos em frente. Vamos seguir aí. E a gente faz uma abertura, né, com o convidado, falando um pouco sobre ele, um pouco sobre as experiências profissionais dele. E dentro dessa parte do podcast, a gente sempre tem uma pergunta clássica, né? Qual é o seu hobby? Olha, você sabe que outro dia até me peguei pensando nisso, né? E eu acho que, assim, um hobby que eu tenho, que eu gosto muito, é de praticar esportes. Então, não tem uma preferência, não. Eu sou bem, Específica. não, eu acho que eu sou meio de momento, assim. Então, fiz muitos anos de natação, depois joguei vôlei, passei por basquete, né? Hoje eu faço aí, pratico CrossFit em alguns momentos, ou dou foco na academia, já joguei Entendi. tênis, squash, então eu acho que estou sempre praticando alguma coisa, isso é fato. Então, deixa eu te falar, vamos ver se eu entendi. Esse seu relacionamento com o esporte, e todo mundo sabe que o esporte integra as pessoas, né? Seja em qualquer idade, vamos dizer assim. E para você ter esse jogo de cintura com a parte de negociação com o fornecedor, tem alguma coisa a ver? Ajuda a destravar algumas coisas? Como é que é Ajuda, isso? né? Eu acho que você naturalmente fica imerso num ambiente colaborativo, né? Então, Perfeito. tanto no esporte quanto nas relações comerciais, né? Nas empresas, você tem que ter essa mente aberta, né? Para provocar essa negociação, as tratativas serem de maneira consensuadas, né? Bem administradas. Sim, tem que trabalhar esse lado diplomático das relações, né? Tanto no esporte quanto nas empresas, né? Exatamente. E essa coisa aí chamada cadeia de suprimentos. Tu Como que foi essa vontade, esse interesse seu sobre essa área? Que levou? Como é que isso nasceu? Como é que isso foi criado? Assim, o Piazza, eu caí meio de paraquedas, né, porque eu iniciei minha carreira trabalhando na logística, né, então iniciei no Grupo Martins lá em Uberlândia, na parte de logística. É verdade, você fez Eu fiz faculdade. faculdade lá em Uberlândia e depois eu mudei para São Paulo. Então você falou Exalc, na verdade eu fiz o IBMEC. Eu IBMEC. E aí quando eu estava no IBMEC, continuei trabalhando na área de logística. Então parte de Perfeito. distribuição, bem, centro de distribuição, bem operação mesmo de CD, né. Depois eu migrei um pouco quando eu estive na CSN, fui para uma frente mais de projetos, então mais relacionada a projetos de infraestrutura e logística, então Perfeito. numa magnitude maior, assim, vamos dizer, de operação. E depois fiquei 6 anos na Nestlé. Da Nestlé iniciei também na parte de logística de abastecimento, que é a cadeia de lácteos, né? Então toda essa frente de coleta de leite, Captação. captação, tanto produtor rural quanto cooperativas. Então, a Nestlé, na época, era a maior comercializadora de leite no Brasil, então era um volume de 7 milhões de litros dia, né? Então, um volume, uma operação Significativo. nervosa É. para abastecer essas fábricas, produto perecível, então era bem dinâmico. E aí depois eu migrei para a parte de mais para frente de planejamento de produção, e aí fui entrando dentro desse guarda-chuva de supply, assim. Então, em uma época eu fiquei Hum, responsável pelo planejamento das fábricas de produtos lácteos, tanto ninho, molícula, leite condensado, creme de leite e esses derivados. entendi. Depois de um tempo na Nestlé, fui para a Danone, na frente de nutrição infantil, então mix entre compras e abastecimento, só que Caraca. produtos importados, né, Exato, eu ia falar que exatamente eram isso. produzidos na Argentina e na Holanda. Então teve essa parte também agora da logística de importação, tanto essas tratativas de despachante, Espaço, armador, tudo. aduaneiro, essas coisas Tratava todas. todas essas frentes. E essa visão sua, quando foi, eh,
para estudar em Uberlândia, e depois foi para São Paulo, e depois você foi para onde? Para que cidade foi mais a sua... Eu saí de Rio Verde, eu sou de Rio Verde, né? Rio Que é uma Verde, cidade do interior de Goiás. perfeito, está bombando lá pelo jeito. Exatamente, é uma cidade que Pujante, demais, né? O agronegócio lá é, como diz, é nervoso. é nervoso. E eu saí de lá, fiz faculdade em administração de empresas em Uberlândia, e aí fui para São Paulo capital. Fiquei lá a primeira fase da minha vida, assim, 5 anos. E aí depois eu fui para Goiânia. Então a Nestlé tinha uma base, uma fábrica em Perfeito. Goiânia. Eu fiquei ali baseado em Goiânia uns 6 anos. Depois voltei novamente para São Paulo, agora casado, já trabalhando em Perfeito. outras empresas também. Uhum. E depois e veio a pandemia, e aí eu vim para Ribeirão Preto. Foi quando eu vim aqui, já Pra estou aqui cá. há 6 anos 6 anos, praticamente. exatamente. Então foi essa minha andada aí. Exato. E dentro desse contexto, né, de personalidade, experiência, tem muito a ver com a forma que o gestor ou a pessoa trata, o relacionamento com hierarquias, ou seja, com seu superior hierárquico, né, aí nível de gestão, então você vai falar é com o diretor, tá certo? Certo. Ou com a sua equipe, as pessoas que compõem o seu time. Como que você enxerga hoje essa questão da mão de obra? O que que você leva em consideração quando você vai conversar com o seu time, as tratativas? Como é que isso na tua cabeça, de você para o seu subordinado, como é que é essa relação? Eu acho assim, pensa, até minha experiência profissional, assim, eu tive a oportunidade de tratar com o chão de fábrica ali, no Exato. início de carreira, e até responder diretamente para CEO de negócios, né, de unidades de negócio. Então, nesse tempo, você pega certos aprendizados, né, de como tratar as pessoas independente do nível hierárquico, né, e é isso que Exato. eu tento traduzir no meu time, né. Uhum. Eu acho que não existe tentar quebrar essas hierarquias que tem dentro das empresas e a gente ter a Engessada, mesma aquela coisa. tratativa independente do nível. Então, as empresas que eu trabalhei recentemente, todas têm essa cultura de portas abertas. Então, sim, não tem que ter receio ou medo de falar ou de tratar. Cara, coloca seu ponto, entendeu? Se expõe, Você é uma pessoa que coloca. dá essa abertura? Dou muita abertura. Dou muita abertura, eu dou muita abertura. Você acha que hoje no teu time tem faixa etária que está mais ou menos em que fase, assim? Olha, atualmente na Premix, a Premix é uma indústria de nutrição animal, aqui de Ribeirão Preto, a gente tem a sede aqui, tem 5 fábricas no Brasil. Então, você lida diariamente com diferentes Diferentes. níveis culturais, Hum. porque eu tenho uma fábrica que está em Presidente Prudente, que é uma fábrica extremamente tecnológica, tem outro perfil de equipe, Ok. e uma que está em Cuiabá, que é outro perfil de mão de obra. Então você tem que também ter dosar, né, o equilíbrio de como puxar cada time, cada fábrica para trazer os melhores resultados ali no seu dia a dia. E Perfeito. meu time é um time misto, eu tenho pessoas mais sênior e pessoas jovens. Você Sério? tem que Tem razão. balancear as ansiedades de cada um Você ali, né? tem então os extremos, talvez. Tem os dois extremos. E para você hoje, depois da pandemia ou antes da pandemia, eu não sei, eh, esse olhar para o subordinado é o que faz a diferença na hora de pegar a meta? Porque eu imagino que todo gestor tem que bater meta. Tem. E o teu time, né, tem que bater meta também. Mas essa pegada de trazer alguém que está desalinhado, como é que você comenta isso? Como é que você fala sobre Olha, esse assunto? assim, eu costumo ser muito preto no branco, assim, né? Eu acho que a gente tem que ter os objetivos claros ali, desde o início. Eu acho que desde a entrevista que eu faço com a pessoa, eu deixo claro como é que é trabalhar comigo e como é que é trabalhar na empresa que eu estou atualmente. Então, assim, não para não ter surpresa, sabe aquela coisa, se a pessoa entra e fala assim, ah, mas isso daí você não comentou Frustra, né? comigo, é. Fica Então, frustrado. assim, eu já traço o cenário que é a realidade, né? Eu não fico gourmetizando o trabalho, não, cara. É que eu E hoje em correria. dia, na área específica de suprimentos, é é uma área acelerada? Você me desculpa fazer esse detalhe, porque de repente você vai trabalhar num laboratório químico, aí talvez o período, vamos chamar assim, do início do start do processo até finalizar, 10 dias, 20 dias, mas na parte de suprimentos, ela é mais acelerada? Como é que é isso? Piazza, eu costumo dizer assim que eu já passei por logística, transporte, que é uma área
quente, dinâmica, né? Que você está falando de roteirização, entrega, pontualidade, lead time, planejamento de produção, que você, pô, se você errar a mão ali, você para uma fábrica, ou você, né? Você tem produção de mais ou produção de menos. Você não, é difícil acertar a mão. E suprimentos, eu brinco que assim, é a área curva de rio, assim, parece que tudo vai desovar em suprimentos. Sério? Eu falo que ali, às vezes a gente tem demandas que nem é da nossa responsabilidade ou da nossa Mas área, da nossa acaba. situação, mas acaba. Então a gente já tá ali para trabalhar para o negócio, né? É o que eu falo pro meu time, assim, cara, a gente tem que apoiar, porque se vem a nós é porque esperam de nós também uma resposta ou um situação. apoio, pelo menos para resolver. Concordo. Ah, não é nós, tá, cara, vamos direcionar para quem é, vamos apoiar para quem seja, né? E o Lauro, dentro desse contexto, com a questão da hierarquia, de prestar contas, como é que é o seu relacionamento com o seu superior hierárquico? Como é que seria isso? O Piazza, assim, tem o que eu já fui antes e o que eu sou agora, né? Perfeito. E eu tive diferentes líderes assim comigo, né? E eu costumo balancear um pouco do que cada um foi comigo para eu ser no dia de hoje. Então, hoje, a Premix é uma empresa familiar, né? Eu respondo para um dos acionistas ali, sócios. Perfeito. E eu costumo dizer que, assim, eu, na atual conjuntura da minha carreira, eu não estou mais no momento de esperar ser guiado, esperar ter um direcionamento, esperar ter aquele feedback, esperar, não. Você é o gestor da área, né? Então, eu espero que, no mínimo, você lidere a tua equipe e cumpra com os objetivos que a gente acordou. Combinado. Não vou ficar aqui te cobrando, Tô enfim. entendendo. Então, acho que hoje é uma Esse é relação o- mais madura, vamos dizer, né? Aham, perfeito, Acho perfeito. que é o processo, né? E os alinhamentos que você faz, sempre me falam, ou é segunda ou é sexta, mas cada empresa trata de um jeito. Lá a gente tem uma dinâmica de ter um alinhamento semanal, né? Semanal. Às terças-feiras ali, que assim, eu faço um alinhamento na semana com o meu time na segunda Perfeito. e na terça já Presta com... conta. E eu vou pedir algum apoio, alguma decisão que precisa tomar, que precisa ser compartilhada. É o momento Perfeito. que a gente bate o martelo ali. Hoje, com toda essa bagagem que você tem, experiência, né, vamos chamar assim, independente da idade, quem são ou quem foi as suas referências como profissional ou como líder? Olha, eu tive dois que me marcaram bastante, assim, e são dois extremos, sabe, de profissionais, assim. Sim, Quando eu estive na Nestlé, eu fui liderado pelo Renato Pinheiro em duas fases, né? Quando eu entrei e no meu final da minha etapa ali. E ele é um exemplo, assim, de organização, de metodologia, então e de confiança, sabe? Por exemplo, eu me lembro muito bem, assim, quando eu entrei, que ele mostrou para mim ali minha meta, né? A gente na Nestlé tinha ali o Short Term Bunts, que era as metas que você tinha que alcançar individuais, da área e do negócio. perfeito. E ele falou, cara, isso aqui é a meta aqui. Você quer trabalhar aqui durante a semana, quer trabalhar à noite, não quer vir aqui. No dia 31 de dezembro, é isso aqui que você tem que entregar para mim. Então, assim, totalmente um estilo de gestão, digamos assim, que dá autonomia e uma troca de confiança. Perfeito. Né? Então, trabalhamos super bem nesse período. E um outro que eu tive, quando eu tive uma fase que eu trabalhei na Jequiti, que é uma empresa de venda direta, né, do Grupo Silvio Santos, foi uma experiência, assim, Totalmente. totalmente diferente de tudo que eu tive. Eu fiquei lá 5 anos. Foi o Fernando Morisco, que era assim, era o meu diretor. Ele já estava assim aposentado como VP de Supply Chain da Unilever, um cara com uma bagagem assim Violenta. fantástica, sabe? Que assim, putz, aprendi muito com ele. E eu tenho ele como meu mentor, assim, né? A gente ainda conversa, ainda Sim. troco muito figurinha com ele, porque é o cara que fez a diferença, viu? Bom, acho que deu para dar uma aquecida. Agora, vamos falar do tema. A integração de supply chain, ou cadeia de suprimentos, com as operações logísticas. Eu vejo uma situação, sempre olhando um pouco o mercado brasileiro, uma complicação tremenda do ponto de vista, eu diria como país, vamos dizer assim. Cara, se você tem a agricultura ou o agro como principal pilar de geração de riqueza do país e fica à mercê de determinadas situações, como que está acontecendo hoje, com a guerra, o Golfo, que a gente percebe claramente,
produtos básicos para fazer um produto, um subproduto, e fica dependendo desse problema geopolítico, vamos chamar assim. Qual isso refere-se, primeiro, né, na sua opinião, esse despreparo, esse descaso, que isso é uma coisa governamental, não é nem da empresa, depender de produtos básicos para fazer um determinado insumo, um fertilizante, alguma coisa assim. Como é que você vê isso, Laura? Eu acho, Piazza, eu vejo que são duas balanças, assim, né? Uma olhando Brasil como país internamente, né? Assim, avaliando aí aqui sem tomar partido nenhum, mas o que que o governo faz, né, em termos de fomentar essas frentes, seja da agricultura, da pecuária, que é o agronegócio que movimenta grande parte da economia nacional, né? Perfeito. Quais são essas frentes, né, que está facilitando para o produtor, para o transportador, para o operador? Como é que isso está sendo conduzido, né? Eu vejo muito pouco eficiência nessas políticas públicas para incentivar e fomentar ainda mais isso, né? Hoje, olhando, do meu ponto de vista, né, olhando tanto para a agricultura quanto a pecuária, o produtor ainda está muito inseguro em tomar alguns investimentos ou capitalizar. Pô, o juro não está competitivo. Sem falar Você nos tem juros. você Exatamente. tem um cenário de incerteza política, querendo ou não, ano eleitoral, então, assim, fica, né, aquele posição stand-by. Do outro lado, você vê um país que é altamente dependente de outros insumos, né? Hoje, olhando para o negócio que eu estou, que é a nutrição animal, nós temos uma matéria-prima que é um enxofre, que está caríssimo, toda essa guerra no continente, no Oriente Médio, a dificuldade logística, aumento do petróleo, isso tudo está impactando, que eu preciso do enxofre para fazer o ácido sulfúrico, que vai fazer o fosfórico, que vai fazer a ração, que vai fazer o fosfato. Então, estou falando de um negócio. Você tem ureia pecuária, você tem sulfatos, outras matérias-primas que são refém do mesmo produto que é o enxofre. Então, poxa, é assim, é até assim, difícil de você mensurar ou mapear esse risco, tamanho que é uma coisa assim, nunca antes vista, né? Acho que nem na pandemia Eu vou pegar esse chegamos nesse gancho grau aí, aí. vou pegar esse gancho aí. Cara, então, além de toda a complexidade da cadeia de suprimentos, que quando você está falando de um produto desse, está falando a nível mundial, tá certo? Sim, Então sim, fato. eu imagino, você tem que, se não tivesse uma guerra, quanto tempo demoraria para o enxofre ou Ah, sair, você fechar e ele chegar na tua fábrica? Quanto tempo? 3 meses. Então, assim, Está isso em normal. condições normais, Normais, sim. concorda? Agora, você imagina com toda essa complexidade. Então, eu estou dizendo por conta disso. Porque se tivéssemos condições de ter uma infraestrutura, a brincadeira do ponteirinho do risco Sim, não seria só da operação. Você entende o que eu estou querendo sim, dizer? sim. Tem outras coisas que precisam ser olhadas hoje, nessa atual conjuntura, para se operar a nível de cadeia de suprimentos. Sim. E esse gargalo que temos do modal de transporte ser rodoviário, como é que você vê essa Ah, situação? não, isso é para nós, assim, que somos clientes, né, desse modal, vamos dizer, né, nós, Exato. empresa, Frete. frete é crucial, assim, né? E ele tem sido, tem judiado bastante, né? Por conta todo esse contexto, né? Quando você vê guerra no Oriente Médio, é alta de petróleo, e aí você tem crise interna, questão de motoristas que estão aí defasados, Perfeito. que não tem repasse de óleo diesel, que tem uns aí que ainda são, eh, digamos assim, judiados aí com pedágio, que às vezes a transportadora não paga, enfim, sérios Tênis. problemas. E aí você teve agora recente uma medida da NTT aí com essa tabela de frete mínimo que tem muita controvérsia, né? De um lado ajuda, de outro lado acaba atrapalhando. Então isso também tem impactado bastante em todos os negócios que com quem eu converso está Tá sofrendo. e aí, você como gestor que depende de matéria-prima para entregar para uma fábrica que é do negócio, você fica maluco do ponto de vista de realização da produção. Sim, Isso é uma realidade. E o trâmite dessa questão operacional, logística, modal de transporte rodoviário. Muito bem. Mesmo assim, o que na tua cabeça vocês estão fazendo ou as os seus pares, vamos chamar assim, né, dentro da empresa, seja na área de produção ou seja na área de vendas, como é que isso é trabalhado?
Hoje, assim, olhando para, digamos assim, um embalde ali na matéria-prima, a gente tem baixa oferta, né? Tem alguns momentos com safra e entre safra, você tem baixa disponibilidade de veículo. Concordo. Sazonalidade. E é sofrido, sim, porque às vezes você tem um equipamento, mas você não tem condições de receber esse equipamento na fábrica, então você tem que balancear muito bem ali sua oferta e demanda, né? Para Perfeito. atender a produção. Do lado da ponta da entrega, é outra dificuldade, porque olhando para o negócio hoje que eu estou trabalhando ali, né, que eu estou na frente de uma indústria de ração para boi. Então, meu ponto de entrega é uma fazenda, a grande maioria dos Perfeito. casos. Perfeito. Então, assim, não é todo equipamento, né, de transporte que entra numa fazenda. Então, não é todo transportador que quer levar numa Fazer isso. fazenda. Tá claro. Então, você tem que dimensionar isso muito bem, né? Então, a gente trabalha geralmente com um pool, né, de transportadores, de fornecedores ali que são homologados para nos atender em cada uma das regiões. Você tem que administrar isso também, assim, distribuir o filé e o osso para todos ali, né? Então, Sério, não é cara. porque você tem uma região que é mais Favorável. desafiadora a entrega, que você não vai também dar um ali de, como diz, de pista dupla, que Então flui. até isso tem na Então, cadeia de é suprimentos. que você não consegue, é insustentável, né, para o operador, assim. O transportador não consegue sobreviver fazendo apenas uma rota em determinadas regiões do país, né? Então, sabe, você tem que administrar, assim, uma rota do Paraná com uma rota ali do Nordeste, Bahia, Piauí, que aí são rotas mais longas, Perfeito. mais desafiadoras ali por próprio transporte, né? E nesse contexto eh, dos indicadores, os benditos indicadores, os que ficam piores nessa época, o que que é que você fala? O que que você me fala? Olha, olhando para o lado de suprimentos, Isso. né, a gente está assim, num momento extremamente desafiador, porque assim, praticamente assim, 90% dos insumos a gente está tendo um impacto de preço, né, de aumento de preço. Você olha a embalagem, você tem resina, Tá certo. que Braskem está em uma situação delicada, repassando um reajuste de preço aí para todas as indústrias de embalagem que usam essa matéria-prima. Commodities internacionais aí, que eu comentei aqui, ureia pecuária, o próprio fosfato, sulfatos, esses itens microingredientes, vitaminas, Perfeito. extremamente impactados. Né, em algum momento estamos sendo favorável pelo dólar, né? Estamos tendo uma situação favorável, mas que não Porém, compensa o aumento, não compensa. E aí você tem, sim, poxa, limitação dessas ofertas internacionais. No mercado local, baixa disponibilidade, lógico. e aí, quando você tem disponibilidade, você tem uma dificuldade de frete, por conta de mudança de tabela, de NTT, de aumento de óleo diesel. Sim. Cara, o cenário tá bem. Cruza a espada. Tá. Falo que tá punk, tá tenso. E essa conversa, porque a palavra final é o abastecimento, lá na porteira do fazenda, do proprietário, né? E eles também entendem isso? Como é que... O Piazza, assim, Isso é uma coisa importante. e é uma leitura meio cruel, assim, né? Porque do lado de vista, eu colocando meu ponto de vista aqui, né? Eu como se fosse pecuarista, né? Perfeito. Olhando o meu boi ali no Cliente, confinamento, não posso faltar, minha ração não pode acabar. Meu boi vai comer o quê, né? Então, assim, no momento que eu não tenho Só pasto, não, e às vezes volumoso, eu não é. tenho pasto, como é que eu vou fazer? Eu preciso da ração. Então, assim, em alguns momentos, sim, a gente toma a decisão de, às vezes, amargar ali numa margem, mas não ter a falta do produto para o nosso cliente, né? Então, a gente não é de esforços, não. Antecipamos produto, antecipamos produção, entregamos produto que às vezes não tem aquela performance, aqueles níveis de garantia, mas pelo menos, assim, para abastecer É o temporariamente até a básico. gente ter o produto, Nossa, cara. porque tá desafiador. Ô, Lauro, e dentro desse processo, falando um pouco então da cadeia, da entrega, aquela coisa toda, a gente percebe também um outro lado, né? A questão econômica do país como um todo. Esse desafio sempre existiu? Pela sua experiência de 20 anos, como é que é isso? É sazonal? Essa coisa chamada, situação econômica, como é que você que Piazza, isso vai ou não impactando, né, dependendo da situação, na cadeia de suprimentos aí? Não, impacta muito, né? O chicote parece que estoura ali, né? Mas eu acho que é muito. Eu não sei, sabe, se em anos anteriores, sim, a gente também viveu uma falsa euforia, né? Hum, Ou estava estancado ali um problema que a gente não enxergava, ou também, às vezes, o governo atual não está também sabendo administrar isso, né?
despesa pública não Estourando. aparece ser controlado. É que você não vê, né? A gente não consegue enxergar uma contrapartida do outro lado, né? Do lado do governo, assim, o que está sendo feito. Eu Fazer. tenho uma leitura muito superficial, se não consigo ter com profundidade uma entrega, uma troca justa, né? Enfim, mas é o cenário que nós estamos, né? Então tem que batalhar aqui para É um desafio, né? sobreviver, é o desafio do dia a dia. Um empresário, um gestor hoje em dia no Aí Brasil. cada negócio você vê assim, frentes assim, o negócio tá, aquele segmento de negócio está indicando sinais de prosperidade, mas ao mesmo tempo quem investe nele tá recaltado ali, não tá acreditando. Exato. Então fica meio Parece que é mão no fica uma freio, coisa né? meio Fica aquela, estagnada, fica a mão no Tipo, vai, freio. não vai, vou, não vou, invisto, não invisto. É ruim. Então você Isso vê aí assim, você vê alguns negócios, você vê aquele voo de galinha, né? Ah, é, começa bem e de repente, opa, para. já. Ô, Lauro, a gente está finalizando aqui, mas eu sempre peço para os nossos convidados dar uma mensagem, passar uma mensagem, deixar uma mensagem para quem que está nos assistindo. Seja um gestor par seu, né, não em outras empresas, ou seja para um empresário, como é o caso que você tem lá o seu superior hierárquico. Qual que é a sua mensagem nessa parte da cadeia de suprimentos integrada com a logística? Piazza, eu acho que assim, a mensagem que eu deixo, assim, que o profissional para ser bem sucedido, ele tem que falar 3 línguas. A língua do mercado, a língua da tecnologia e a língua das pessoas. O mercado ele estuda, Legal, interessante. tecnologia ele aprende, mas influenciar e convencer, sejam diretoria, sejam equipe, seus liderados, a tomar uma decisão, a mudar a rota de um negócio, é o que vai fazer a diferença entre um líder que executa e um líder que lidera. Perfeito, perfeito. Cara, muito, 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 muito obrigado Valeu, Piazza. por a gente Obrigado a você. trocar essa experiência. Obrigado pela oportunidade. Olha, fiquei assim bastante impactado hoje porque foi uma coisa muito legal, viu? Obrigado pelo convite Imagina. comigo. Bom, pessoal, logo, logo vocês vão receber mais este episódio. Gostaria muito de falar que vai ser um prazer receber os comentários de vocês, as curtidas. Compartilhem com as suas redes sociais, CH9 Ponto de Vista, que é um sucesso. Tenho visto comentários que levam esse momento para um outro patamar. E muito obrigado. Até o próximo episódio.